Então vamos lá, a gente está gravando já. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui. Voltar para aquela planilha de aula, né, que a gente vem trabalhando nela. Então, dando uma revisão do que a gente tem feito, a gente criou essa planilha, né, e o mais interessante aqui foi calcular esse lucro baseado no tipo de produto, e a gente vai melhorar isso hoje. A gente criou validações aqui, né? Listas de validação. A gente trabalhou com filtro. Então hoje a gente vai fazer mais algumas coisas, né? Hoje a gente vai mexer com algumas fórmulas, tá? Inclusive para melhorar isso aqui, essa multiplicação, né, que a gente faz aqui, por exemplo, B3, que é esse valor, mais K1. Por que K1? Porque aqui é uma raquete, vezes o próprio B3, né? Ou seja, 50% é a taxa de lucro de raquete. Mas aí a gente faz isso porque é uma raquete. Então como é que a gente poderia melhorar isso aí? A gente vai tentar melhorar. Então, uma das formas de fazer isso seria usando uma função se, né? Perguntando, se for raquete, 50%. Se for bola, 65%. Se for tênis, 55%. Né? Então, eu poderia fazer assim, B3 mais, não colocar K1 diretamente, né? Eu iria fazer o se. Mas antes eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa função se. Eu já pedi para vocês darem uma estudada, mas a função se, ela é bem simples. Eu vou deixa eu ver aqui uma forma de eu posso fazer o seguinte. Posso criar um campo aqui posso criar esse campo aqui, posso criar o lado de estoque do tipo da seguinte forma. Eu posso perguntar sempre que o estoque de um produto estiver perto de acabar, digamos, estiver menor ou igual a 1, por exemplo, ou igual a 0, enfim. Eu quero que ele mostre que, de alguma maneira, que esse estoque, né, em alguma coluna, que aquele produto está perto de acabar. Né? Então eu posso fazer isso numa coluna aqui específica, como eu posso fazer diretamente na célula usando formatação condicional. Eu vou usar primeiro a função se aqui, só para vocês verem, quem não sabe ainda, como ela funciona. Então eu vou controlar, posso fazer um controle aqui, e jogar assim, ó, se. Então o que é a função se? Ela faz um teste lógico, tá? Que é uma pergunta. O teste lógico, eu ia mostrar para vocês antes o que seria esse teste lógico, com as funções i, ou, mas como eu pedi para que vocês dessem ao menos uma lida nas funções, era exatamente para chegar aqui já tendo essa ideia. Então esse teste lógico, ele vai devolver o quê? Uma resposta verdadeira ou falsa. Tá? Se você clicar na função se, ela vai trazer aqui um exemplo. A função se é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas
entre um valor e aquilo que você espera. Portanto, uma instrução se pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira, ou seja, se aquele teste for verdadeiro, é a resposta do primeiro resultado. E o segundo, se a comparação for falsa. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está dizendo, se C2 igual a sim, né, se na célula C2 você tem o texto sim, coloque 1, caso contrário, coloque 2. É isso que ele está dizendo aqui. Então, é semelhante ao que a gente vai fazer. Se D3, né, isso que é o estoque, aí eu vou dizer o que é que eu quero. Se D3 igual a 0, se D3 menor ou igual a 1, então, menor ou igual é dessa forma. Tá? Posso dizer assim, menor ou igual a 1, ou até mesmo menor ou igual a 0, né, caso esteja um valor negativo lá, que eu acho que está validado, né? Então você bota assim uma mensagem aqui. Você pode colocar estoque em 5, né? Então vamos lá. Zetado não, zerado. Primeiro entender o que foi que ele voltou aqui. Porque ele voltou falso. Porque essa resposta aqui não é 0, né? D3 não é 0. Então ele só vai voltar estoque zerado se for 0. Aí você diz, tá, Tiago, mas falso fica um negócio meio estranho. É porque a resposta daquele teste lógico foi falso. Então, para você evitar esse falso, você coloca aqui o ponto e vírgula e o valor se for falso. Ó. Aí você pode colocar um string vazia. Não vai aparecer nada. Tá? Eu posso dar Ctrl C aqui. Ctrl C, Ctrl V. Observe que funciona aqui para todo mundo. Ó. D3, estoque D4, por quê? Porque eu usei referências relativas, né? Ele botou todo mundo aí com aspas simples, string vazia. Não tem um zero, não tem nenhum zerado, né? Se por acaso algum estoque desse aqui for zerado, ele vai aparecer ali. Estoque zerado. Beleza? Então, essa é a função se. É uma função simples. Tá? Eu posso deixar assim. Beleza? Só para informar vocês. Essa daqui. Tá? Como funciona a função se. E eu posso, então, se você botar -1 aqui, vai funcionar do mesmo jeito, né? Funcionar do mesmo jeito. Então, onde tiver estoque zerado, opa, ele vai mudar ali, ó. Onde eu zerar o estoque, vai ficar estoque zerado. Beleza? Ó. Posso melhorar isso? Posso, claro. Mas aí, antes de tudo, a gente vai trabalhar com essa função se agora nessa fórmula aqui. Que é uma das maneiras de resolver isso de maneira mais elegante, tá? Existem outras ainda mais elegantes ainda. Vou dar um pause aqui rapidinho, peraí, pessoal.
Então, tá gravando. Deixa eu voltar para cá. Então, a gente tava aqui falando, né, dessa função si. Então, como é que eu melhoro aqui? Eu quero melhorar aqui, gente, para ao invés de eu colocar fixo esse K, vocês já devem estar imaginando, né? Posso jogar a função si aqui? Só pegou. Oi. Eu acho que saiu a apresentação da tela. Ah, desculpa. Obrigado, Beatriz. Ah, beleza. Deixa eu ver. Que é isso? Cancela aqui. Então, eu quero dar um jeito de trazer esse K1 aqui, em vez de eu botar fixo, né? Porque, o que é que acontece aqui, gente? Se por acaso eu mudar isso aqui de raquete, tudo bem que o nome raquete aqui eu poderia até escrever assim, né? Ele não ia deixar porque tem uma validação. Ó, ele não vai deixar. Porque existe uma validação aqui, né? Mas se não existisse essa validação, eu poderia escrever qualquer texto aqui, né? E aí? Aqui está fixo, né? Então, se eu mudar isso aqui para bola, por exemplo, aqui vai continuar K1. Eu teria que vir aqui e mudar para K2, né? Ah, mas isso não é uma bola, Thiago, isso é uma raquete. Tá, beleza, mas se tivesse escrito, se fosse errado, enfim. Então, uma forma melhor de pegar esse valor aqui é utilizando essa função si. Né? Eu posso usar, quando eu vou usar uma função, gente, dentro de uma fórmula, eu não necessariamente faço como eu fiz ali no controle, né, de estoque, igual novamente. Não, eu já entro aqui com si. Então, o que é que eu poderia fazer? Ó? Eu vou até apagar tudo para que vocês entendam. É igual o que? O valor final, B3, que é o valor da compra, mais um percentual. Esse percentual aí é meio que dinâmico, né? Então, eu vou pegar se, no caso, E3, se E3, vou fazer da forma mais simples, foi igual a raquete, aí o então, eu boto um ponto e vírgula, ele já me diz, ó, então o valor verdadeiro. Perceba que eu ainda estou dentro da função si, ó. Eu abri um parênteses aqui para separar o valor do lucro, né? Abri outro parênteses aqui para botar os parâmetros da função si, mas perceba que eu ainda não fechei nenhum dos dois. Então, se E3 for igual a raquete, aí eu boto K1. O resultado aqui vai ser K1. Boto K1. Se não for raquete, aí eu começo aquela, né, aquela loucura de vários Cs um dentro do outro. E por enquanto eu não vou falar disso. Eu vou dizer isso daí. Se não for raquete, coloque, não botar nada, né? Coloque 0. Só para vocês entenderem. Então, ó, fechei o si, né? Esse resultado aqui vai ser K1 ou 0. Como aqui é a raquete, o resultado aqui vai ser K1. Então vai ser 50%, né? Vai ser o resultado multiplicado por B3, que é o valor do produto, né? Fecha o parênteses. Sempre tem que ter parênteses fechando, parênteses abrindo. Abriu, fechou. Então aqui eu abri o do lucro, né? Isso aqui ele até marca. Ó. Quando eu fico coisando, ele diz onde está fechando. Ó. E aqui o da função. O que é que ele está dizendo? Se E3 for raquete, retorne nesse espaço vermelho aqui, dessa função, K1. Se não for, retorne 0. Ou seja, se não for raquete, vai ser 0, ou seja, não vai ter lucro. O que é que aconteceu aí? Ele retornou K1. Né? Ele retornou 50%, porque aqui está raquete. Se por acaso eu mudar, ó, ele retornou quem agora naquela função? 0. Aí 0 multiplicado por B3, 0. Mais B3 dá o próprio B3. Depois a gente vai aprender a depurar
o que essa função está fazendo, tá? Eu vou mostrar para vocês depois, acho que na próxima aula. Como eu disse a vocês, essas aulas síncronas, elas são dinâmicas, né? No sentido de que a gente vai ter uma ideia na cabeça, mas a gente vai formulando de acordo com o andar da carruagem, né? Hoje a gente vai trazer mais alguns assuntos. Próxima aula também está na metade do curso agora, né, gente? Então vocês ainda tem bastante assunto para ver. Então, nem na metade está ainda. Acho que terminar essa aula aqui. Até porque se precisar de mais aulas para eu concluir o que eu quero concluir, eu marco com vocês e a gente tem essas aulas. Então, até porque eu estou indo um pouco devagar, né, nesse curso aqui para vocês. Para que a turma fique bem equilibrada, né? Porque eu não tenho o conhecimento de cada um, né? Como é que tá. Então, de forma que o pessoal vá se nivelando, né? Mais ou menos no mesmo nível para ficar fácil, para poder acompanhar o curso, né? Então, vê só. 50% aqui foi o resultado lá. Um erro não, mas uma falhazinha que eu tenho aqui é o quê? É porque esse K1 não está absoluto, né? Se eu arrastar essa fórmula para baixo, vai bugar aqui, né? Vocês já entenderam porque vai bugar. Porque onde é K1, quando eu botar para baixo, vai virar K2. Né? Vai virar K2. E não é para ser K2, necessariamente. Né? Vou voltar aqui para a raquete. Aí ele volta o valor. Vai virar K2. Aqui é raquete, é para continuar K1. Então, uma falhazinha. É que esse K1 seja... Você aperta no F4 aqui, ele já... Beleza. Então, aqui vai funcionar agora, vai continuar o K1. O B4, beleza, tudo bem. Mas aí vocês já devem ter percebido um problema. E qual é o problema? Tá, Tiago, você está falando se for raquete. 50%. Mas se não for raquete, vai ser bola ou tênis. E os percentuais são diferentes. Então, como é que eu faço isso? Olha a engrenagem, que é agora, mas depois a gente vai aprender uma forma mais elegante de fazer isso. Então, olha a engrenagem. Mas é bom porque vocês entendem como a função si funciona de fato. Se for raquete, verdadeiro K1. Se não for raquete, 0. Mas ao invés de botar 0, eu vou fazer outro si aqui dentro do 0. Então pergunta se não for raquete, abrir outro si, ó. Abrir outro parêntese, ó. Fechei outro parêntese, ó. Abri e fechei a função si. Se não for raquete, eu pergunto. Então se é bola, pergunta então se... Deixa eu refazer aqui, gente, porque eu estou fazendo no B4, estou fazendo no B3, tá? Para depois eu arrastar. Então entenderam? Se não é raquete, se é raquete é K1. O resultado de K1 volta. Se não é raquete, eu faço o quê? Então faz outro si aqui. Abre e fecha, parêntese, e pergunta. Se, no caso, é 3, então é igual a quem? Bola. Certo? Perceba que esse segundo si, esse roxo aí, ele verdadeiro, ele fica aqui, ó. Aí eu já vou botar quem? K2 como verdadeiro. E eu já sei que eu tenho que botar desta maneira. Bem, mas se for raquete, vai ser K1. Se não for raquete, ele vai fazer outra pergunta. Nessa outra pergunta, ele pergunta, é bola? Se é 3 é bola, retorne K2. Certo? E aí o K2 vai ser o retorno desse si, que vai ser o valor daqui, ó. Então eu vou dar já um enter daqui. Já vai ser o valor que vai o resultado do primeiro si também. Então, ó, se é raquete, K1. Se não é raquete, K2. Ó, se eu mudar isso aqui para bola, 1369. Porque ele está usando 65%. Tá? Por quê? Ó?
raquete, K1. Não é raquete. Então faz isso aqui, ó. É bola? É. Então K2. K2 é o retorno desse primeiro Si. Do segundo Si e que, consequentemente, vai ser do primeiro Si. A questão agora é a seguinte, e se for tênis? Eu vou botar aqui para raquete. Faz o mesmo raciocínio. Porque, perceba, se não for tênis, se for tênis, do jeito que está aqui, ele vai dar uma bronca. Ó. Se eu botar tênis aqui, ó, ele vai botar 0, né? Eu nem botei o 0 aqui, ó, mas ele retornou 0, porque ele fez, é a raquete? É não, então vem para esse segundo Si. É bola? É não, então vem para esse Si que estaria aqui, ó. Esse 0. Aí ele retornou 0. Aí nesse 0 aqui eu vou perguntar. Então eu pergunto Si, outro Si. Essa não é uma boa prática, mas o uso desses Sis alinhados, como a gente chama, nesse caso aqui para vocês, é para vocês entenderem de fato como a função funciona. E eu lhe digo mais, não use mais do que 3 Sis. Nesse caso aí, com 3 já tá, é uma má prática para você usar, tá? Existem formas mais elegantes de fazer isso aí. Então eu pergunto, se é 3, então é igual a tênis. Ponto e vírgula, se for verdadeiro, K3. Fixado. Agora, se não é tênis, se não é bola e se não é raquete, aí tudo bem, deixa 0. Ou retorna um valor padrão, então retorna 50%. Você pode fazer isso também, 0,5. Nesse caso ele está retornando 55%, porque está tênis, ó. Se eu botar bola, 65, aumenta, ó, raquete. Entendido aqui, pessoal? Se tiver dúvida, essa fórmula é um pouco maior. E aqui eu dou Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Agora, eu estou olhando para cada um desses carinhas aqui e estou aplicando um percentual de acordo com o tipo de produto. Que se eu mudar isso aqui e disser, a partir de agora toda raquete o lucro é de 60%. Todas as raquetes mudaram o valor ali. Ó. Certo? Todas as raquetes mudaram o valor. Uma melhoria que eu ainda poderia fazer aqui era a seguinte. Eu estou usando o nome fixo, raquete. Tá? Eu poderia usar o nome da lista. Não sei se vocês viram, eu criei algumas listazinhas aqui para ficar mais fácil, né? Que são essas listas aqui. Vocês podem fazer isso de várias formas também. Na validação, né? Os dados. Criar essas listas direto na célula também. Mas você pode criar as listas aqui. Porque você pode reutilizar. Você criando elas aqui, você pode reutilizar. O que eu estou querendo dizer é que você, ao invés de usar o nome fixo, você também, até para diminuir a célula, você pode puxar daqui, né? No caso, A2, raquete. Então aqui, por exemplo, eu posso... Não vai ficar pequeno não, porque está em outra planilha. Mas eu poderia aqui também... Eu não posso falar A2 assim, né? Se eu falar A2 aqui sim, ele vai olhar para A2 dessa planilha, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Listas A2. Essas listas aqui, ó. Tá? Listas A2. Eu vou tirar esse cara aqui. Deixar a raquete. Opa, foi mal. Tá em A2, né? Então eu posso fazer listas A2.
Então, se for E3 for listas A2, K1, deixa eu ver se vai dar certo. Dá. Entendeu? Listas é o nome da planilha, A2 é a célula lá. Só que isso aqui tem que estar fixo. Deixa eu ver. Tá? Listas A2. Então, se for igual a listas A2, por quê? Essa raquete aqui está aqui, nome raquete, porque tem raquete aqui. Porque existe uma validação aqui. Então, da mesma forma, eu posso perguntar aqui bola. Listas, exclamação, A3. Se não, estuda para que vocês compreendam esses recursos do Excel, né? Até de referência aqui de outras planilhas. E aqui eu posso tá aí, ó. Eu nem preciso fixar. Espera aí que eu errei ali uma, quer ver? Listas A2, listas A3, listas A4 aqui. Não é isso? Listas A2, A3 e A4. Ó, ele só está mudando de B3 para B4, de E3 para E4 e beleza. No caso de listas, ó, o K1 fixo, ok? Porque esse é o percentual de lucro das raquetes. O K2 fixo e o K3 fixo. Como eu estou usando aqui, eu vou tirar porque não vai precisar. Na verdade, tá aqui. Pronto. Então, essa é a fórmula, tá? Para essa solução aqui. Baseado. Mudei o valor aqui, muda automaticamente o valor do produto de venda. Beleza? Eu vou trazer agora para vocês aqui um sumário. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer com algumas funções que eu pedi para vocês estudarem. Deixa eu ver aqui. A gente já viu bastante coisa, né? Alguns assuntos repetidos. Tem algumas funções que eu não vou falar aqui, tá, gente? Que é são muito diretas, como, por exemplo, funções de absoluto. Eu até comentei na aula passada. Principalmente algumas funções matemáticas, como, por exemplo, função de fatorial, função de raiz quadrada, assim. Não é o caso aqui, nesse tipo de exemplo, a gente utilizar elas, né? Função de multiplicação, não precisa. Função, por exemplo, de par, de potência. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto àquelas funções, eu até botei algumas planilhas para vocês estudarem. Vocês podem falar, tá? A gente falou das funções, a função de soma, né, na aula passada, e a função de média, explicando direitinho. Mas tem umas funções estatísticas de contagem que são interessantes. Então, por exemplo, quais são as funções que a gente pode utilizar aqui em relação à contagem? Como vocês já sabem o que é, eu vou adicionar aqui um código, tá? Vou colocar o número 1 na primeira. Vou segurar Ctrl e vou arrastar aqui.
parar e mesclar novamente. Tá aqui. Mais uma colunazinha, beleza? Só com um códigozinho de cada produto. Se eu quisesse contar quantidade de produtos, por exemplo, se eu quisesse fazer um menu aqui vamos fazer de forma bruta, depois a gente... Quantidade de produtos. Como é que eu poderia saber quantos produtos tem aí? Ah, tem 20, né? Eu estou olhando aqui. Tá. Mas eu quero fazer uma quantidade. Ó, só para quebrar aqui, eu vou fazer isso para ir. Depois eu vou usar esse quebra em outra planilha, tá? Para não quebrar aqui. Mas quantidade de produtos. Como é que eu poderia contar essa quantidade de produtos? Uma das formas é usar a função conta e valores, que ela vai contar a quantidade de... quantas células tem dentro de um intervalo, né? Desde que essa célula aí não esteja vazia. Por exemplo, vamos olhar ela para a gente, né? Conta e valores, ela diz aqui, ó. Calcule o número de células em intervalo que não estão vazias. Então, posso olhar aqui e dizer, tá, conta e valores, qual é o intervalo, quais são os intervalos, né? Eu posso, para eu não ter que olhar para aquele 20, para o último, né? Até porque pode estar ordenado de outra maneira aqui, né? Eu vou dar conta e valores A3 até A22. Então tem 20. Isso é só uma função simples. Por que eu estou dizendo isso? Ah, Tiago, eu estou vendo 20 ali. Mas se tu mudar esses dados aqui, ó, classificar, por exemplo, pela descrição, aqui eu marquei que os dados contêm cabeçalho, né? Ó, tudo bem que por coincidência o último foi o 20, né, aqui. Mas você olhando assim tá bagunçado, né? O código do produto. Então eu posso calcular aqui a quantidade de produtos. Posso vir aqui novamente, classificar por código para deixar assim, tanto faz, tá? Então essa é a função quantidade de valores. Tem também a função que conta a quantidade de vazios. Então, por exemplo, eu poderia perguntar aqui quantos produtos estão com estoque zerado. De que maneira? Ó, quantidade de produtos sem estoque. Como é que eu poderia fazer isso? Vou subir aqui também. Só para ficar bonitinho. Quantidade de produtos sem estoque. E, bem, eu estou vendo que tem 3 produtos sem estoque. Como é que eu posso chegar nesse resultado? Bem, tem várias formas também de fazer isso. Seria conte-se é um exemplo. Tá? Eu posso usar também a função conte-se. Aí você vai do seu critério. Eu posso usar esse estilo aqui também. Ó. Eu posso pegar a quantidade de produtos, que no caso é igual a N5, né? Eu posso botar N5 aqui, menos uma funçãozinha que a gente chama contar vazio. Conta o número de células vazias em um intervalo específico. Conta o vazio de J3 até J22. Você dá um tab aqui, ele já preenche para você. J3 até J3. Né? Tenho 3 produtos. E uma outra forma desse mesmo resultado, quantidade de produtos sem estoque, seria talvez mais simples, é você conte se
Conte se exatamente nesse intervalo, aqui a função conte se, ó, se nesse intervalo de... Ele não conseguiu abrir, né? Mas se nesse intervalo de J3 até J22, depois a gente vai melhorar essa questão do intervalo, tá, gente? Acho que na próxima aula eu vou trazer alguns recursos para vocês de deixar um intervalo nomeado. É um exemplo, eu vou ter que anotar esses detalhezinhos para não esquecer. Mas aí eu vou sempre estar lembrando de coisa nova e trazendo alguma coisa nova para a aula. Porque vocês devem se perguntar, tá, Tiago, tu tá botando aí de J3 até J, né? 22. Mas se eu adicionar novos produtos, né? E aí? Aí a gente vai trabalhar com um estoque, um intervalo nomeado e vai trabalhar com isso depois. Me cobrem na próxima aula, se por acaso eu esquecer. Essa questão de intervalos nomeados, assim como também que eu falei aqui de... isso mesmo. Mas vamos lá. Então, nesse intervalo, qual é o critério para eu contar? Se você tiver estoque zerado, conte. Então ele vai olhar esse intervalo aqui e vai me trazer quantas vezes tem estoque zerado. Perceba que esse nome estoque zerado eu coloquei fixo, né? Não é legal, enfim, você pode, né, usar isso desta maneira, se você quiser, mas você pode usar uma célula dessa aqui, esconder ela, ocultar, né, e, por exemplo, escrever aqui estoque zerado. Você pode ocultar essa célula, não precisa nem abrir assim. Você pode até... Depois, sim, outro assunto é a questão de bloquear a célula, né? Você pode até vir aqui e bloquear para ninguém mexer. Bloquear, ocultar. Depois a gente vai ver essa questão também de bloqueio, tá? Eu vou até anotar na próxima aula para trazer para vocês não esquecer alguns pontos importantes, como essa, por exemplo, essa questão também aí de bloqueio. Então, estoque zerado. Você poderia usar o P aqui, né? P1. Então aqui, ao invés de você usar esse texto, usar P1, F4 para fixar. Na verdade, eu vou colocar aqui, né? Eu usei esse exemplo aqui do controle só para vocês entenderem como a função se funciona. Se eu quiser, eu posso até pintar de branco aqui para não ficar aparecendo. É o texto, né? Mas enfim, normalmente a gente faz isso já em outra planilha, tá, gente? Mas como a ideia aqui é a aula, mas eu vou de fato trazer depois em outra planilha esses resumos aqui que eu estou trazendo, usando essas funções que eu pedi para vocês estudarem, tá? São funções simples. A gente já estudou média, soma, né? Ao mesmo tempo estamos estudando aqui o quê? Essas funções esses operadores de relação, de ordem, né? Igual, usei aqui o menor igual, né? O maior igual. Se eu falo na aula gravada, né? Bem detalhado para vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantidade de produtos, eu posso ir criando um menuzinho aqui, né? Se eu quiser, de resumo e tal. E aí eu posso começar a me perguntar o que é que eu posso fazer, brincar aqui com outros assuntos, como por exemplo,
Tá, Tiago, tu somou, mas se tu quiser agora contar quantas raquetes tu tem, né? Se eu quiser contar a quantidade de raquetes, aí depende até o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Se a quantidade de raquetes for a quantidade de tipos de raquetes, é simples, conte-se no intervalo de F3 até F22. Lembrar dessa questão de intervalos, proteção. Próxima aula eu vou trazer isso anotado para não esquecer. De F3 até F22, qual é o critério? Eu não vou nem usar isso, né? Vou usar listas A2. Uso produtos, não, listas. Né? Conte se tem listas A2. Tem 9 raquetes. Mas aí é isso que você quer? É a quantidade de tipo de raquete ou a quantidade de raquetes? Né? Então, a quantidade de tipos de raquetes são 9 tipos. Não seria nem tipo, né? Mas quantidade de modelos de raquetes. Certo? Agora, quantidade de eu quero agora saber quantas raquetes eu tenho. Aí eu vou ter que fazer o quê? Somar todo o meu estoque de raquete. Que dá 23, ó. Né? É diferente. A quantidade de raquetes, ou seja, a quantidade de bola. Quantas caixas de bola, que isso aqui seria caixa de bolas. Eu até vou escrever aqui. Caixa de bolas de tênis babolar. Para ficar mais. Caixa de bolas. Essas primeiras aulas a gente vai aprendendo muito isso aqui, né, gente? A formatação e tudo mais. Então, caixa de bolas. Então, se eu quiser contabilizar agora a soma de estoque, eu já tenho que usar outra função. Que vai ser soma. Você já conhece, mas a função soma-se. É bem simples. Ela vai pegar também deixa eu ver se ela está marcada aqui. Não tá? Mas ela vai pegar um intervalo. Primeiro eu vou fazer uma soma simples. Vou pegar um intervalo. Vou analisar um critério e vou somar baseado no critério e no valor desse último parâmetro aqui, que é o intervalo soma. E que é opcional. Toda vez que você estiver vendo esses colchetezinhos ao redor do parâmetro, quer dizer que ele não é obrigatório. Quer dizer que você tem que botar um intervalo e tem que botar um critério. O critério é a condição, é o teste. Né? Então, por exemplo, eu posso botar o intervalo E3 até 22. Certo? E3 até 22. Qual é o critério? Aí o critério ele é em cima do intervalo. Aí se você olhar bem, o critério é saber se o nome é raquete. Não dá, né? Então não é E3, é F3. Aí você vem para cá e diz F3 até F22. Beleza. E qual é o critério? O critério é ser, já vou direto, listas A2, que é raquete. Beleza, o outro é opcional, eu vou fechar. 0. O que é que ele está tentando fazer aqui? Ó?
fórmula aqui. Ele está indo nesse intervalo, está vendo quem é raquete e está somando. Somando o quê? Raquete mais raquete. Isso não existe, essa soma de texto. Raquete mais raquete, zero. Então você precisa, neste caso aqui, você precisa de um outro intervalo. Você percebe que a função funcionou, não deu erro. Você precisa de um outro intervalo, que é o intervalo que vai ser somado. No caso, é esse outro intervalo aqui. Se, por exemplo, você fosse usar o E aqui, ele está perguntando quem é raquete nesse intervalo. Não existe. Mas se você perguntasse, some, tem até a função par, né, para verificar se é par, só para a gente mudar aqui a ideia, mas some se for maior ou igual a 3. Tem que botar o... Pronto. 59. Foi o que ele fez. O intervalo é esse. O critério é ser maior ou igual a 3. For maior ou igual a 3, entra na soma. Olha aqui embaixo, ó, tudo que eu selecionei usando CTRL 59. Tudo bem que isso não tem nada a ver com o que eu estou querendo fazer, né? Foi só para vocês entenderem a função. Então é F3. Até F3. Se for raquete, deixa eu ver se vai funcionar assim. Você vai botar de E3, some o que está de E3. Então ele vai fazer tipo um pareamento. É raquete no intervalo, o azulzinho é o intervalo, né? É raquete? É. Por que ele está perguntando se é raquete? Porque o critério é listas A2, que é o... Está escrito lá, raquete. É raquete? É. Então, se é raquete aqui, olhe para o intervalo. Se no intervalo normal é raquete, olhe para o intervalo da soma, veja qual é o número que tem lá e coloque para ser somado. O total deu 23. Então, você olhar aqui, são 23, ó, a soma desse valor. Ou seja, eu tenho 23 raquetes. Tá? Posso também. Aqui eu estou só calculando quantidade, né? Desculpa, aqui não é quantidade. É quantidade de raquetes, quantidade de modelos de raquetes. Eu posso... colocar quantidade de produtos sem estoque. E aí eu posso entrar em outro, né, em outra soma aí, mas eu não vou entrar agora. Tá. E eu posso continuar, né? Quantidade de... Deixa eu ver. Eu posso usar a quantidade de itens, que nada mais é do que a soma, né? Só para vocês verem aqui. Nada mais é do que a soma, né, gente? Soma desse estoque, ó. De E3. Eu não vou sair fazendo aqui. Eu posso dar um Ctrl X aqui. Colocar aqui embaixo. Ctrl X, coloca aqui embaixo. Ctrl X para ficar mais... Tá? Só para vocês entenderem. Usei várias funções aqui de
soma e quantidade. Eu não vou sair fazendo aqui essas quantidades para head, para bola, para tênis, né, para marca, porque vocês já entenderam, né? Você pode vir aqui e criar esse menuzinho, né, e ficar brincando com ele. Também não vou perder muito tempo. Posso até trazer pronto depois para vocês, mas não faz muito sentido, né? Eu vou mostrar aqui um outro exemplo. Beleza até aí, galera? Qualquer coisa, eu só estou aqui. Tudo bem, Léo. Mas aí tu depois assiste, né, com calma. Ó, beleza. Usamos essas funções básicas. Só que aí eu quero saber agora quantas raquetes head, né, eu tenho. Olha isso. Se eu quiser saber quantidade de raquetes, 23. Mas e se eu quiser saber a quantidade de raquetes se for head? Você poderia usar aqui um bocado de si, né? Se for head, conte se for head, conte se head. Mas aí você tem que contar também se é raquete. Tá? Então, eu vou usar uma outra função aqui. Vamos tentar usar ela. Soma cis. Opa. Onde você vai poder botar... Opa. Tá abrindo. Vários intervalos de soma. Eu queria abrir ela aqui para vocês para explicar melhor, mas ela não está abrindo. Eu vou ver se eu abro aqui na internet, tá? A função soma cis. Deixa eu ver se eu tenho uma explicação dela aqui. Eu não estou lembrando. Tem outras funções, tem tanta função, tá, gente? Para vocês brincarem aí. Mas vamos buscar aqui um exemplo. Eu acho que eu tenho ela na planilha. Deixa eu só parar aqui rapidinho. Planilhas de aula. Para vocês verem que ela é um pouco mais... Não, não é essa. Não coloquei ela aqui. Para gravar para vocês e tá aqui. Cadê vocês? Estão aqui. Tá aqui, ó. Entender a sintaxe dela por aqui fica melhor. Então, primeiro, o que é que ela faz? Ela vê se essa primeira opção aqui é verdadeiro. É a primeira condição. E aqui ela bota o valor caso essa condição seja verdadeira. Depois eu posso ter outra condição e o valor caso ela seja verdadeira. Né? Então,
ela permite testar até 127 não faça isso, pelo amor de Deus, condições diferentes. No entanto, não é recomendável alinhar muitas condições construção si ou cis. Isso porque condições múltiplas precisam ser inseridas na ordem correta. Pode ser difícil de criar, testar e atualizar, né? Então, os argumentos da função, né, você tem aqui, são do próprio Excel. O primeiro teste lógico, ele vai lhe retornar verdadeiro ou falso. Se o valor for verdadeiro, ele vai ficar igual a função si aqui, né? Vai retornar o valor que está aqui nesse argumento. Tá? Só que do teste lógico 2 até o 127 é opcional. Normalmente você usa com até 3. Né? E para cada teste lógico você tem um valor. Então, por exemplo, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Nota, letra e o resultado. Então, o que é que ele quer aqui? Ó? Letra A, A2 é maior do que 89. Retorna A. Por quê? Ó? Ele usou a função cis aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. A2, a função cis. A2, que é esse camarada aqui, é maior do que 89? Bote A. Então, por que aqui retornou a letra A? Que A2 é maior do que 89. Então, assim, é como ele disse lá atrás. A prioridade é da primeira condição. Se ele obedeceu à primeira condição, ele já mostra o resultado. Né? Então, depois ele pergunta, A2 é maior do que 79 dentro da mesma função si. B. E assim por diante. Né? Para cada condição, um resultado. Para cada condição, né? Cada critério aqui, um resultado. Para cada critério, um resultado. Por último, nenhum aqui é maior, vai retornar falso. Então, se A2 for maior do que 89, retorna A. Se for maior do que 79, aí você vai dizer, tá, mas A2 é maior do que 89 e é maior também do que 79. Mas só que ele já pegou a primeira, né? Pegou a primeira. Então aqui é a mesma coisa. Ó. Ver se dá para entender essa pela fórmula. Ele vai perguntar F2, que é 3, é igual a 1? Se for, retorne D2, domingo. Igual a 2, segunda. Igual a 3, terça. Tá? Então, é uma função um pouco gripada. É uma função que ela dá uma ideia de uma condição múltipla, sabe? De uma condição múltipla. Isso é a função cis, tá, gente? Eu trouxe a função cis para vocês e esqueci de mostrar a função macis. Mostrei a cis primeiro para vocês. Oxê. Entenderem agora a função soma cis. Ó, de forma semelhante, ela vai ter um intervalo da soma, né, o intervalo geral, e aí depois eu vou ter os intervalos de critérios e os critérios. O que eu vou somar vai estar dentro do intervalo soma. O intervalo de critério é para eu comparar com o critério. Né? Da mesma forma lá do soma si, né? Sem o S. Só que no soma si, o que vinha primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas o que vinha primeiro, o primeiro parâmetro aqui era o intervalo de critério. Depois vinha um critério e depois o intervalo da soma, que era inclusive opcional, vocês lembram? Porque quando o intervalo de critério eram números e você fazia um critério baseado na comparação de números, ele já somava o próprio intervalo de critérios. Nesse caso aqui, quem está vindo primeiro é o intervalo da soma, porque de fato é o que você vai somar. Né? Qual é o intervalo de critérios e qual é o critério? Então, soma cis, por exemplo.
Nesse caso aqui, ó, você vai somar de A2 até A9. E vai somar de A2. Como foi que ele fez aqui? Até A9. B2 até B9 é o outro intervalo de critério. Se for igual a A asterisco. Ó, vocês lembram que esse A asterisco, né? Ele só errou aqui que não é de A2, né? De A3. Para somar de A3. Mas, ó, o que é asterisco? Começa com a letra A. É isso que ele está dizendo. Esse é o critério. A asterisco é A e qualquer coisa depois. Então, qualquer palavra que comece com a letra A, ele vai entrar nesse critério de B2 até B9. Que no caso é de B3, né? Então, ó. No caso é de B3 a B10, né? Ele está enganado aqui. É tanto que aqui ele acertou, né? Aqui está certo. Então, aqui o que ele está dizendo, ó, se de B3 até B10, né? De B2 até B10, 9 não, tá? B3 até B10, igual tá aqui, ó. For qualquer palavra que comece com A, aí vai somar. E de C2 até C9 tem a Diogo. Então vai somar o quê? O que está na coluna A de Diogo de produtos que começam com A. Então, deixa eu ver se ele traz o resultado aqui para você. Mas, ó, Diogo vendeu 15 alcachofras aqui, ó. Se você olhar, Diogo, alcachofras. 15. Né? Como só tem um, ele somou só uma vez. Maçãs de Sara. Vamos entender. Ó, Sara aparece aqui só aqui com 2. Ela tem outra. Mas ela botou a fórmula. Ela botou 4. Maçãs de Diogo e maçãs de Sara. Não, Diogo é 5, Sara é 2. É porque eu acho que ele digitou errado ali, tá? Diogo é 5, Sara é 2. Então, o intervalo da soma é esse intervalo aqui. O critério não é só mais um critério. São 2 critérios. No caso aqui, produtos e vendedores. Se a gente for para a nossa planilha aqui, o que é que a gente vai ter? Que é o intervalo da soma. Bem, o que é que eu estou querendo somar aqui? A quantidade de raquetes head. Então, o intervalo da soma é esse camarada aqui, ó. É isso que vai ser somado. De E3 até 22. De E3 até 22. Tá? Para deixar assim. Lembrar depois de trazer os intervalos nomeados. Tá. Qual o primeiro critério? O que é que eu vou querer somar? Bem, de F2, de F3 até F22, esse é o primeiro critério. Desculpa, o primeiro intervalo do critério. E qual é o primeiro critério? É que seja raquete. Listas A2, né? Vai ser de cabeça. Então, se eu parar aqui, vai dar 23 do mesmo jeito. Estou contando a quantidade de raquetes. Estou usando um soma cis necessariamente, porque eu estou contando. Desculpa, eu estou somando quantas raquetes eu tenho. Estou somando a quantidade de estoque de todas as raquetes que eu tenho. Eu estou dizendo, some de E3 até E22, né? O valor que você vai somar, esse é o intervalo, o azulzinho. Considere o intervalo de critério de F3 até F22, tudo que for raquete. Então ele vai somar, onde tem raquete, ele olha para o pareado dele aqui e vai somar. Mas isso eu já fiz em cima usando soma si. Mas agora eu quero somar raquetes head. Então, eu uso o segundo critério. Qual é o segundo critério? Olha a marca. Qual é a marca? Está em que intervalo? G. Que você não está vendo ali, mas é de G
2 até, desculpa, de G3 até G22, esse intervalo aqui. Verifique. Aí como eu criei uma lista aqui, não foi? Listas B2, tá? Raquete. Então verifique lá em listas B2. Então vamos lá, deu 14. Então raquete e head são essas 4 primeiras aqui, ó. 14. Tá? Então entenderam? Soma cis? Eu vou somar. O primeiro intervalo é o que eu vou somar. O segundo intervalo é o primeiro critério. Segundo parâmetro é o primeiro intervalo de critério, que eu vou comparar com o primeiro critério. Depois, segundo intervalo de critério, que eu vou comparar com o segundo critério. Não é bom que eu saia colocando aí, por exemplo, raquete, head e radical. Porque se eu for botando muitos, eu posso, né? Eu quero saber quantas raquetes, heads, radical eu tenho. Eu posso fazer essa função. Eu posso. Mas você tem que entender que cada vez mais vai ficando né? Claro que a forma como eu estou colocando esse resumo aí é só didática, né? Não faz tanto sentido. Depois, mais para frente do curso, a gente vai aprender a melhorar essas apresentações. E claro, eu não vou sair aqui mostrando quantidade de raquete head, radical. Vocês já entenderam como a função soma funciona, né? Do mesmo jeito que tem assim soma cis, gente, tem também o média cis, que eu vou tirar média baseado nesse intervalo, nessas condições, né? O que é que muda? Que esse primeiro aqui, deixa eu olhar até se é a mesma. O média cis, né? Aqui, ó, intervalo da média. Ao invés de eu somar os valores selecionados, eu vou tirar uma média dos valores selecionados. Então, qual é a média da quantidade de raquetes head que eu tenho? Só vai mudar a função. Então, o intervalo da média vai ser esse intervalo aqui. O primeiro critério, intervalo do primeiro critério, intervalo critério 1. Observa que tem um ponto e vírgula aqui separando cada parâmetro. Vai ser de F até F22. Qual é o critério? Ser raquete, escrito o nome raquete nesse intervalo. Depois, o outro critério, daqui até aqui, e ser head. Pronto. Só que ao invés de somar, ele vai tirar a média. Não faz muito sentido aqui, né? Mas aqui eu já trouxe quantos produtos eu tenho, qual a quantidade de produtos sem estoque, quantidade de itens, né? De forma geral, quantos itens eu tenho na minha loja, quantidade de modelos de raquete diferentes. Eu tenho 9 modelos diferentes de raquete. Quantidade de raquetes lá expostas, tem 23. Quantidade de raquetes head, são 14, né? E essas quantidades eu posso ir brincando e buscando com essas funções, tá? Uma outra forma de trazer condição é usar a formatação condicional, que eu já acho que mostrei para vocês. Né? Por exemplo, se eu quiser formatar o estoque aqui, posso usar diversas regras diferentes, tá? Eu posso usar, por exemplo, uma regra. Deixa eu ver aqui. Não vou botar esse. No caso, número. Aqui eu vou uma regra de formatação, não é isso que eu vou fazer aqui não. Vou fazer só numa célula para ficar mais fácil. Aqui. Criar uma regra de realce. Então, se eu vou bem simples, gente. Ó. Se aqui é igual a 0,
Preenchimento vermelho, claro e texto. Eu não vou me preocupar aqui com essa formatação, tá? Não é o valor, mas ao momento que eu boto 0, olha o que ele faz. E aqui estoque zerado, né? Então, aqui eu posso depois vir, como eu nem vim limpar regras, mas eu posso vir aqui. Se esse valor, por exemplo, estiver igual a 0, pronto. Tá? São diversas, né? Eu vou navegar por aqui para mostrar a vocês. Vocês podem comparar valores duplicados, uma data que ocorre em algum período, igual como eu mostrei para vocês. Se o texto contém, marque alguma coisa. Se o texto contém, sei lá, qualquer palavra aqui. Se o texto contém, aqui nesse caso não, mas aqui, ó, poderia marcar, ó, uma formatação. Se o texto contém, ó, se o texto contém, posso até fazer isso, ó. Deixa eu ver se ele vai buscar lá. Se o texto contém listas, A2. Deixa eu ver o que é que ele está fazendo aqui para a gente não... Não. Se o texto contém... Eu errei a fórmula. Deixa eu vir aqui, peraí. Limpar regras. Por exemplo, se o texto contém raquete, é mais simples. Ele vai marcar de vermelho, eu vou fazer isso. Tá? Tiago, para que serve isso? Veja bem, digamos que eu estou querendo procurar palavras que tenham raquete, coisa do tipo. A planilha é pequena, eu já disse a vocês, não vai ter problema. Mas olha, formatação, texto contém raquete, e vai marcar de vermelho. Se eu quero fazer algum tipo de trabalho ali naquela... Então vai depender do que eu estou fazendo no meu trabalho, naquele momento, usando a minha planilha. Então essa é uma das formas de você formatar. Formatação condicional, tá? Aqui é a formatação do conteúdo que vai mudar de acordo com a condição que eu apliquei. Não é aqui, ó, não é a fórmula. Não é a condição na fórmula, tá? Você pode vir aqui, limpar regras, tá? Escala de cores, aqui é mais para formatação. Se você, por exemplo, quiser criar uma escala de cores aqui, ó, de quem tem muito e de quem tem pouco, né? Ó. Eu quero ver o verdinho é porque eu estou bem, né? Quanto mais próximo do vermelho é porque eu estou mal. Então, essa é uma outra forma de você, por exemplo, visualizar a sua planilha, né, por cores. A Ctrl Z. Eu vou sempre estar trazendo essas regras aqui, tá, gente? Só mostrei para vocês hoje, mas vou sempre estar trazendo, porque hoje eu quero mostrar mais alguns gráficos. Eu queria hoje, mas eu acho que não vai ficar tarde, adicionar mais uma planilha aqui, mas aí vai ser próxima aula, eu prometo trazer. Próxima aula eu prometo trazer essa questão de proteção, né? Proteção de planilha para a gente fazer umas alterações, principalmente da questão de nome de intervalo, para ir deixando a planilha mais bacana. Fazer uma planilha de vendas, que a gente vai começar a entender, a vender esses produtos. Eu vou ter que trazer algumas coisas já prontas para funcionar melhor.
mais planilhazinha de vendas. E aí a gente vai melhorando essa planilha. O ideal era ter mais produtos, né, para ficar mais cara de realidade. Mas não se preocupe que eu tenho outras planilhas aqui para a gente trabalhar, tá? Essas primeiras aulas, as 5 primeiras aulas são de Excel básico, né? Aí a gente vai ter aí pelo menos mais 3, onde eu vou trabalhar com isso que eu estou fazendo agora, só que de forma mais complexa, né? Um pouco. O que é que eu queria mostrar para vocês? Ainda, eu mostrei gráficos, não foi na aula passada. Mas já que esse gráfico está aqui, o que é que eu quero mostrar ainda para vocês? Esse gráfico aqui está me trazendo o quê? Eu acho que eu trouxe para vocês aqui o filtro, falei na aula passada, né? Do filtro selecionado, que a gente trouxe aqui. Esse gráfico aqui está me trazendo o valor de compra e de venda de cada raquete, né? Se eu arrastar aqui, ele vai me trazer de todos os produtos, tá? Talvez comece a ficar um pouco ruim de visualizar, né? E algumas dicas que eu falo para vocês. Começa a customizar o teu gráfico. Essa setinha aqui é para você ver os elementos do seu gráfico. Então veja o que é interessante. Por exemplo, será que o eixo é interessante? Nesse caso sim, né? Porque senão eu não vou saber o que é. Título do eixo. Ó, isso que aparece aqui, ó. Você quer escrever aqui, por exemplo, o nome produto? É interessante para vocês ou já está implícito que isso são os produtos? Pode tirar se quiser. Título do gráfico. Porque quanto mais essas informações vocês vão tirando, ó, por exemplo, você não vai botar o rótulo aqui. O rótulo é esse valor, olha como polui o gráfico. Esses valores aqui, por mais que você aumente o seu gráfico, fica poluído, tá? A não ser que o valor exato seja muito importante. Mas olha aqui como está poluído. Você teria que ir tentando arrastar aqui para não ficar tão poluído. Então, eu não recomendo, nesses casos, você deixar seu gráfico assim. Aqui você tem uma ideia do valor, né? Tabela de dados, piorou. Isso polui demais, nesse caso aqui. Barra de erros. Primeiro, você tem que entender o que significa essa barra de erros. Se você não entender, melhor que nem coloque. Linhas de grade. Costuma também poluir o gráfico. Nesse caso aqui, como valor, você só quer ter uma ideia, né, de percentual ou de quanto eu estou lucrando, essa diferença aqui é exatamente o meu lucro no produto, né? É importante que eu tenha a legenda, né, à direita, a parte superior. Onde é que eu quero ter a legenda? Bem, se eu já sei do que se trata esse gráfico, colocar a legenda aqui embaixo talvez vai só ocupar espaço. A direita fique melhor. Não esteja aqui incomodando tanto, né? Não esteja incomodando tanto. Apesar de que parece óbvio que o valor de venda seja o maior, né? Mas pode ser interessante porque pode acontecer por um erro, o valor de venda está menor, mas você iria perceber logo, né, no seu gráfico como é que estão os seus produtos. A gente iria fazer um gráfico de linha de tempo. Não recomendo, por exemplo, você tá neste caso aqui, botando todos os produtos, né? E aí você poderia começar a fazer o quê? Um gráfico, por exemplo, para cada tipo de produto, né? Então, por exemplo, eu quero saber, como eu já fiz aqui, né, quantidade de raquetes red, né? Quantidade de bolas, eu posso sair fazendo aqui. E gerar um gráfico, por exemplo, aqui eu estou vendo a questão de venda e de compra.
Mas se eu quiser um gráfico, como eu não estou falando de linha de tempo aqui, não vai precisar. Se eu quiser um gráfico para saber o lucro, quanto eu lucro em cada raquete, quanto eu lucro em bola, quanto eu lucro em tênis, em valores. Né? Por exemplo, se eu quiser saber o valor de quanto eu lucro nestas duas raquetes aqui, por exemplo, se eu vender minhas duas raquetes Red Radical Imp 98, quanto é meu lucro? Né? Quanto é meu lucro? Eu posso calcular isso facilmente numa coluna, certo? Posso colocar aqui numa coluna. Posso chamar isso de... Eu não vou... Valor esperado. Bem simples de calcular. Né? É igual... Ou eu calculo o lucro, né? Ou eu calculo que é D3 menos C3 e multiplico pela quantidade que eu tenho. Multiplicado por F3. Então, meu lucro esperado aqui é dos R$830, pelo jeito. Né? Bem simples. Espero não estar errado. Certo? E agora eu posso fazer o quê? Eu posso puxar aqui o meu... Olha só. Listas A2. Nem adianta eu... Aqui já veio raquete, bola e tênis. Fazer minha soma se aqui é a raquete e o esperado. Então eu tenho soma. Soma si, não precisa ser soma cis. Aqui o valor do intervalo. No caso é de G3, G22. Qual é o critério? Posso usar o próprio listas A2 mesmo, que é onde está lá ela. E o intervalo de soma é... Então, esse é o meu esperado de raquete. Esse é o valor que eu tenho esperado para ganhar em raquetes. De lucro, né? Isso aqui é lucro, né? Se eu quiser somar o valor de venda, eu não precisava tirar o lucro. Valor esperado de lucro, né? Lucro esperado. Esse aqui vai virar 3, vai não. Aí, só um errinho aqui, né, ó. Para eu poder fazer isso que eu quero, coincidência deu o mesmo valor, mas estava pegando dia 4, né? Isso. Beleza? Todo mundo entendeu esse soma assim? E eu posso criar aqui rapidinho. Depois a gente vai organizar isso, tá, gente? Esses gráficos, só para mostrar para vocês. Em gráficos recomendados, ele vai me recomendar essa comparação aqui. Onde eu estou mais ganhando? Né? Ele vai me recomendar aqui um gráfico de colunas. Nesse caso aqui
um gráfico de pizza, né, que a gente chama de... Aqui o próprio gráfico de barras, né? A gente vai estudar com mais calmas aí. Gráfico é outro assunto que a gente vai aos poucos vendo, tá? Então eu vou usar esse aqui, apesar de não ser um dos melhores gráficos, né? Depois a gente vai melhorar a forma de apresentar isso aqui, tá, gente? A gente vai criar algumas vendas de produtos, vai trazer esses resumos e começar a colocar em planilhas, vamos falar assim, separadas para mostrar esses resultados, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, eu posso, neste caso aqui, mostrar o rótulo, tá? Acho que seja interessante. Porque você vai ter um percentual, uma ideia de valor, né, de quem mais tem o que te dá de lucro, né? Raquete e tênis. Bola, por ser barato, né, não vai te dar muito lucro. Título do gráfico, se eu quiser tirar, eu posso tirar. Mas se eu quiser colocar aqui, tá? Outras, assim, esqueci de mostrar. Toda vez que você clica no gráfico, aparece o design de gráfico aqui em cima, tá? Algumas opções só vão aparecer quando você estiver aqui. Por exemplo, nesse gráfico aqui, você pode ir, ó, visualizando, inclusive em percentual. Tem uma opção aqui e aqui, ó. Esse mostra o valor e mostra o percentual. Tá? Teve outro aqui que mostrava. Esse aqui. Não. Esse também mostra em percentual. Beleza? 1% do que eu tenho é de bola. Tranquilo? Posso vir aqui. E aqui colocar tá tudo desorganizado, porque a gente vai organizar, tá? Nas próximas aulas. Só para mostrar para vocês esta opção que eu queria ter mostrado. Então, uma usabilidade deste gráfico, né? Outra deste gráfico aqui, de barras. Um outro gráfico que a gente poderia trabalhar. E aí, ó, entre escolher, pessoal, com um gráfico desse de barras e um de colunas, por exemplo, quando você clica aqui, se você vir no design do gráfico, ou na opção de formatar, que eu não vou entrar aqui hoje, até pelo tempo, posso mover este gráfico, tá? Para outra planilha, não vou fazer isso agora, mas se eu quiser mandar aqui para planilha, para uma nova planilha, eu dou um OK, ele tira esse gráfico daqui e manda para uma nova planilha que é criada aqui embaixo, tá? Depois a gente vai fazer isso. Mas, por exemplo, se você inventar, por exemplo, imagina aí, a gente vai ter uma aula, eu vou trazer mais gráficos, sabe, gente? Por exemplo, vai falar de histograma, rapidinho, mas vai falar do gráfico de caixa,
Mas esse eu vou deixar lá para frente, porque ele tem um significado aí. Imagina isso aqui, ó. A visualização não fica tão legal. Olha como fica. Ah, te dá o mesmo resultado? Sim. Mas olha os textos. Na diagonal, né? Então, talvez não seja melhor você ler assim, né? Normalmente. Da mesma forma, você aqui no design do gráfico, você tem vários designs diferentes que você pode brincar aqui com eles, tá? E aí fica a seu critério. A única coisa que eu tirei daqui foi as linhas de grade. Porque quando você... Deixa eu botar esse aqui. Quando você modifica lá, quando você modifica o design, ele termina colocando de volta, né? Mas tá bom. Tirar essas linhas. Tá. Que outro, para finalizar, eu estou botando tudo dentro de uma planilha, como disse a vocês, mas a gente vai depois trazer essas informações de forma mais, de forma que vão estar melhor, formatadas de forma melhor, tá? Deixa eu ver aqui, vou dar para esse. Enfim, salva aqui. Deixa eu voltar para a aula. Tranquilo, Beatriz? Beleza. Mas eu já estou terminando aqui. Hoje foi isso aí, tá, gente? Essas funções de somas, soma-se, conte-se. E na próxima aula a gente vai finalizar os principais conteúdos que vocês estão vendo nas aulas gravadas, tá? Nas aulas gravadas eu dou mais ênfase assim nos detalhes. E na aula síncrona eu trago o que é mais importante. Então a gente vai finalizar na próxima aula, conteúdo da aula gravada. E nas aulas seguintes, aí a gente vai trazer, tanto que lá vocês vão ver que lá os vídeos que eu vou mandar para vocês vão estar em outra playlist. A gente vai trazer umas aulas mais avançadas, inclusive algumas de revisão em relação às fórmulas, né? Na próxima aula, como eu disse a vocês, vou trazer um pouco mais de formatação condicional, proteção dentro da planilha, intervalo com nomes. A gente vai fazer uma planilhazinha também com vendas para poder criar outros tipos de gráficos, né? Se for o caso, eu trago até outro tipo de planilha para que fique mais próximo da realidade. Observem, pessoal, que aqui a gente tem poucos exemplos, né? Vou ver se eu trago mais exemplos na próxima aula para ficar mais... os resultados ficarem mais reais, né? Mas na próxima aula a gente vai trazer também mais informações em relação a esses gráficos, né? Para finalizar, para fechar essa parte básica, que é a quinta aula, que é quando a gente finaliza a parte básica. Depois vou ter mais... Eu pensava que ia precisar só de 2, mas pelo menos mais 3 semanas, com uma parte um pouco mais complexa, mais elaborada, beleza? Então, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Acho que o curso está indo bem devagar nesse começo mesmo, para vocês poderem... Vocês podem ver que toda aula a gente repete o que é importante, traz algumas funções novas, né? Como utilizar essas funções. Eu acho que hoje trouxe já bastante coisa nova, né? Mas enfim, eu vou finalizar aqui. Beleza?